A paz do Senhor Jesus, meus amados, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais um podcast onde seremos abençoados grandemente, pois agora nós temos o entendimento que nós somos filhos legítimos do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Aprendemos através desse último podcast, repito para vocês, aprendemos e tomamos a posse da vitória, que nós compreendemos e entendemos que Jesus é o Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E através de Jesus Cristo, nós aceitando Ele como nosso único e exclusivo Salvador, Deus nos dá o direito de nos tornarmos filhos legítimos de Deus também. Então, através de Jesus, seu Filho unigênito, único, através da vida de Jesus, que morreu na cruz por mim e por vocês, para nos livrar de todo mal, de todo pecado, nos livrarmos da garra do inimigo, das garras do diabo, das garras da morte, nos libertou e através da ressurreição dele, ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu o mundo. E nós, aceitando Ele realmente de coração como nosso Salvador, aí, amados, nós somos filhos legítimos de Deus também. Então, o tema de hoje desse podcast 11, que é sim uma continuação do podcast 10, o tema de hoje é: somos agora filhos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, muitas pessoas falam assim: eu não tenho uma herança, ninguém nunca deixou nada para mim, e às vezes é uma realidade mesmo, né? Às vezes pais não conseguem deixar uma herança para os filhos, mas hoje você vai se alegrar grandemente em saber que há uma herança de Deus para a sua vida, tanto aqui na terra como lá no céu. Nós somos herdeiros de Deus e isso nós vamos aprender agora e receber essa vitória em nome de Jesus Cristo, através da palavra dele, porque a palavra dele fala lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 1, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Você vê, agora nós somos chamados filhos de Deus. No versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus Cristo, sabemos que quando Ele se manifestar, estou repetindo, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, amados, veja bem que eu e você somos agora filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo, por nós aceitarmos Ele como o nosso único e exclusivo Salvador. E Ele há de se manifestar, Ele há de voltar, Ele há, meu irmão, minha irmã, de cumprir a palavra dEle em nossas vidas. E qualquer que nele tenha essa esperança, que está no versículo 3, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, amados, preste atenção. A verdade é que Deus é o nosso Pai Celestial e que nós somos seus filhos é uma das maiores revelações
do Novo Testamento que traz para mim e para vocês. Ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança em Deus e da nossa esperança da glória futura. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você vê, amados, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. As promessas que Deus faz para nós, desde Gênesis a Apocalipse, ela pertence a mim e a vocês agora, né? Agora, a partir de Jesus Cristo, ele sendo o nosso Salvador, toda a herança que Deus tem para Jesus, nós somos co-herdeiros dele também. Preste atenção que a palavra fala no versículo, aqui mesmo, em 1 João, capítulo 3, no versículo 8. É importante nós lermos isso daqui. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nós nascemos novamente. Por que, Bispo Moacir? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único, exclusivo Salvador, nós cumprimos a palavra que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo novamente. Então, nós estamos aqui cumprindo, nós somos, a partir que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos uma nova criatura para Deus. Então, por isso que isso é muito importante, que nós não somos mais filhos do diabo. Não pertencemos mais a ele de maneira alguma. Mas nós pertencemos a ele, nós não nascemos de Deus? Sim, nós nascemos de Deus. Deus é que soprou o seu fôlego de vida em nós, mas só que Deus tinha uma aliança com os homens, e o homem quebrou essa aliança com Deus, e se foi necessário fazer uma nova aliança com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nova aliança que nos liga a Deus, e quando nós não tínhamos essa aliança, quando o homem quebra essa aliança com Deus e nós não temos mais ligação nenhuma com Deus, nós estamos o quê? Órfãos. Por isso que a palavra fala que nós éramos órfãos, porque estávamos sem pai. E nós precisávamos de uma nova aliança inquebrável, que é Jesus Cristo. E ele vem para isso, através da sua vida, entregou a sua vida por nós, morreu por nós, e através do seu sangue que foi derramado naquela cruz, nós nos tornamos libertos do pecado, libertos da morte, libertos da garra de Satanás, e através da nossa declaração aceitando Jesus como nosso Salvador, aí somos filhos legítimos de Deus e nos tornamos herdeiros e cordeiros, e já não somos mais, não pertencemos mais nas mãos do diabo, não pertencemos, não somos mais, fazemos mais parte disso. Por isso que nós não podemos, amado, pecar, ficar pecando, ficar errando, porque nós somos agora nascidos de Deus. No versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não a ama a seu irmão, não é de Deus. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo, ou melhor,
né, Jesus deixou quando estava em ascensão ao céu, subindo ao céu, e ele deu essa ordem aos seus discípulos: amai ao seu próximo como eu vos amei. Jesus nos amou mais do que ele mesmo, e é isso que Jesus quer. Ah, Bispo Moacir, isso é difícil, hein? É difícil, mas possível. Não é impossível, não, é possível. É só você deixar o amor de Cristo habitar dentro de você. Como Paulo disse lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo tem que habitar dentro de mim e de vocês. Então, amados, no versículo 11 fala assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nós temos que nos amar uns aos outros, meus amados. No versículo 22 fala assim: e qualquer coisa que lhe pedimos a Deus, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Nós fazemos aquilo que é agradável ao Senhor, amar ao Pai acima de tudo, a Deus acima de tudo, amar a Jesus Cristo, aceitá-lo como seu Salvador e amar o nosso próximo como a si mesmo. E aqui fala assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele está nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Através do Espírito Santo que foi nos dado, o Consolador, para morar, habitar dentro de nós. Deus, Jesus e o Espírito Santo, sendo uma trindade, os três habitam dentro de nós, porque nós fazemos parte desse corpo agora, parte desse corpo santo, dessa unidade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E nós começamos a herdar todas as bênçãos e vitórias que Deus tem para Jesus, Deus tem para nós, e também herdamos, somos co-herdeiros de Cristo por todas as bênçãos que Deus derramar sobre a vida de Jesus. Olha que coisa maravilhosa que Deus tem para mim, para você. Você está tendo uma herança de todas as maravilhas, de tudo aquilo que é maravilhoso para o universo, tudo aquilo que é maravilhoso para o futuro das nossas vidas e da nossa geração, porque a promessa de Deus, quando vem para nossas vidas, vem para toda a geração da nossa família também, porque a palavra fala, né, lá em Josué também, no Antigo Testamento, Josué ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma profecia, é uma palavra de Deus para as nossas vidas, né? Nós temos que declarar que eu e a minha família sempre serviremos ao Senhor. Olha o que a palavra fala lá em Gálatas, capítulo 4, no versículo 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha só como muitas pessoas estão perdendo a sua herança, estão perdendo as suas bênçãos, estão perdendo as suas vitórias, porque não querem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e deixam de se tornar filhos de Deus e acabam perdendo o que? O Espírito Santo que teria, né, de habitar dentro de nós. O próprio Espírito Santo, amados, a palavra fala que é o Espírito de Cristo. Então nós perdemos isso, quem não quer aceitar Jesus como seu Salvador, e deixamos do quê? De receber as heranças que Deus tem para nós. Tem herança, tem bênção, tem vitória, tanto aqui na terra como no céu para nós, uma herança eterna, para mim e para vocês.
Bispo Moacir, o senhor está falando muito hoje esse negócio de aceitar Jesus como seu Salvador, mas é a verdade. Você tem que ouvir a verdade e não a mentira. A mentira te leva à destruição, a verdade te leva à salvação. Aqui na terra, a salvação eterna lá no céu. Nós temos que ouvir a verdade. Eu sei que muitas vezes nós lemos 2 vezes o mesmo versículo, mas é para ficar fixado em sua mente e fica claro aqui para mim e para você. E por que sois filhos? Por que você é filho de Deus legítimo? Porque você aceitou Jesus como seu Salvador. Então, a partir daí, Deus envia aos nossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito de Cristo, que clama Abba Pai. Abba quer dizer pai, e pai, papai. Deus quer que nós chamemos Ele de papai, que tenhamos intimidade com Ele. Deus não quer formalidades. Deus não quer que você escreva uma carta, Senhor, meu Deus, meu Pai, ilustríssimo Senhor. Não, Deus, Ele quer na simplicidade. É assim que Deus é. Deus é amor e Ele quer que você na simplicidade ame a Ele. Ele mesmo diz, Abba Pai, quer que nós chamemos Ele de papai. Assim, no versículo 7, assim que já não és mais servo, não somos mais servos, por quê, Bispo Moacir? Porque você aceitou Jesus como seu Salvador, mas é filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Você está vendo? Você só vai ser herdeiro se for através de Cristo. Por isso que Jesus, ele diz no João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Você não vai chegar às bênçãos do céu se não for através de Deus, de Jesus. Você não vai chegar a ser um filho de Deus se não estiver no caminho de Jesus. Você não vai ser, um co-herdeiro de Cristo se vocês não estiver no caminho de Jesus. Olha o que a palavra fala aqui em Gálatas capítulo 3, no versículo 13. Olha que importantíssimo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. As promessas que estão sobre a vida de Abraão estavam, todas aquelas promessas de herança sobre a vida de Abraão estão sobre a vida de Cristo. E nós, através da vida de Cristo, também somos herdeiros de Abraão. Olha só quanta bênção as pessoas perdem por não querer seguir a Jesus, não ter Jesus em sua vida, não aceitá-lo como seu Salvador. Então, amados, vou repetir o versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, que somos nós. Não diz, e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, a posteridade de Abraão, que é Jesus Cristo, nós recebemos essa herança, essas promessas. Versículo 17, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da nossa promessa, mas Deus pela promessa a deu
gratuitamente a Abraão. Então, amados, não importa o tempo que passou, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Jesus Cristo e sobre a nossa vida, gratuitamente. E aqui no versículo, vou ler aqui para vocês, aqui no versículo 29, Gálatas 3, no versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Bispo Moacir, eu aceitei Jesus, mas eu não estou vendo essas promessas. Essa promessa que Deus fez sobre a vida de Abraão e as promessas que é sobre a vida de Cristo são minhas e suas. Ninguém pode tirar. Mas tem algo muito importante, que é a nossa fé em confiarmos naquilo que Deus prometeu e Ele vai cumprir em nossas vidas. Nós temos que acreditar, nós temos que tomar posse, amado. Se nós não tomarmos posse daquilo que Deus tem nos mandado fazer, nós não recebemos. Se Deus chegou para Abraão e falou assim para ele: Abraão, sai da sua casa, larga a tua parentela e vai para a terra que eu te mando ir. Abraão, ele obedeceu ao Senhor, ele acreditou que o Senhor tinha promessas sobre a vida dele. E se eu e você aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, nós temos que ter fé e seguir a palavra, os mandamentos, a palavra de Cristo em nossas vidas, e nós iremos receber as promessas de herança da vida de Abraão, na vida de Cristo, na nossa vida. E as promessas, as heranças que Deus tem para nós, nós iremos receber tanto aqui na terra como no céu. Creia somente isso, tenha fé. A palavra fala, amados, preste atenção, em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, no versículo 15, fala assim: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Nós recebemos essa herança com certeza em nossas vidas, porque nosso nome já está no testamento de Deus, no testamento de Cristo, e foi necessário, amados, preste atenção, que Jesus morresse naquela cruz para que as promessas dele viessem se cumprir em nossas vidas. Então era necessário que Jesus morresse naquela cruz, morreu e ele ressuscitou novamente, porque a vida dele, ele deu para nós e a tomou novamente. Preste atenção nisso, é muito importante. Eu e você temos essa compreensão, que Jesus, ele dá a vida e toma a vida, novamente. Ele ressuscita. A morte não tem condições de apreender o corpo e nem o Espírito de Cristo. Jesus, ele ressuscita, ele nos salva, e também através da morte dele, agora você está entendendo, através da morte dele, nós temos o testamento da herança, da nossa vitória, das promessas que Deus tem feito desde o começo, de Gênesis até Apocalipse. A herança nós vamos receber em nome de Jesus Cristo. Nós somos cordeiros de Cristo. A palavra fala, preste atenção, que tudo foi feito por Ele, para Jesus. E sem Ele nada existiria. Então, agora você começa a entender como você é abençoado, como você tem uma grande herança para receber quando nós
fazemos parte de uma unidade do corpo de Cristo realmente. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês, presta atenção lá em Romanos, fazer a leitura aqui, Romanos capítulo 8, no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é Ele que nos mostra, é Ele que nos convence, é Ele que nos mostra a certeza que somos filhos de Deus. No versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha só, né? Nós morremos com Cristo e nascemos com Cristo novamente, a partir de aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Lá em Efésios capítulo 3, no versículo 6, fala assim, a saber que os gentios, né, que somos nós, são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, né? A palavra de Deus, através de Jesus, veio ser pregada aos judeus, mas a partir que os judeus não quiseram aceitar Jesus como seu Salvador, a palavra foi pregada aos gentios, que somos nós, mas através de Jesus nos tornamos filhos legítimos de Deus. Em Tito, capítulo 3, no versículo 4, fala assim, mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Né? Nós somos herdeiros de termos, né, a salvação eterna em nossas vidas. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Olha, amados, você tem uma herança a ser recebida, para que a gente possa terminar esse podcast maravilhoso. Hebreus capítulo 11, no versículo 7, fala assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que eu e você possamos, pela nossa fé, como foi Noé, construiu uma arca para salvar a família dele, e construiu, e salvou a sua família, e se tornou herdeiro de todas as promessas de Deus. Então agora, declare e aceite Jesus como seu Salvador, e se torne filho legítimo de Deus, através do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Declare assim comigo e diga assim, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus, a partir de agora você declarou e está se tornando um filho legítimo de Deus,
e herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Passe esse podcast à frente para que outras pessoas possam aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e terem uma herança do alto do céu. Que você se torne herdeiro agora, que outras pessoas se tornem herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, para que as promessas de Deus venham se cumprir em nossas vidas. E nos sigam também em nosso canal do youtube.com, Igreja da Aliança com Deus, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.